de Lorinto, pela emocionante apresentação. Obrigado por compartilharem tanto amor e sensibilidade conosco. Agradecemos a presença de todos, famílias e convidados, e parceiros da causa da inclusão. Um agradecimento especial ao Dr. Otávio Pontelo por estar conosco nessa manhã, para compartilhar conhecimento e empatia. Convidamos agora o Dr. Otávio Pontelo para ministrar a palestra Acolhimento e Afeto, o primeiro passo para a inclusão. Recebemos com uma calorosa palmas. Obrigado, gente. Obrigado, André. Pode. Bom dia, gente. Tudo bem? Adorei esse bom dia, Nete. Tem que ser assim, alto, alegre. Ô, gente, se eu desligar o microfone, vocês me ouvem bem? Então, vamos desligar. Vamos ser o mais natural possível. Para quem que eu entrego? De quem que é ele? Seu. Prontinho. Ô, gente, vamos lá. Eu vim aqui hoje... Tá, vamos lá. Eu vim aqui hoje, uma coisa feia, sentar na mesa. Mas sabe por quê? Pois é, isso que eu queria falar. Esses bate-papos que a gente faz, a gente tem que ficar à vontade. E sabe por que eu gosto de sentar na mesa? Porque quando eu sento na mesa, minha avó tinha aqueles aparador de panela, que era um de plástico redondo, que eram os antigos que tinham. E minha avó adorava fazer festa lá em casa, que é um monte de coisa. E eu tenho retrato lá em casa, eu bebê, com esses dois aparadores aqui no rosto balançando. Então isso para mim é carinho, gente, é memória afetiva. E aí a gente tem que preocupar um pouco com esse monte de formalidade que a gente tem enfrentado, né? E aí, todo bate-papo que eu faço, é claro que a gente pensa em umas estratégias, o que a gente vai levar, a gente sabe que o imprevisto acontece, mas eu gosto de chegar e sentir o lugar. Aí cheguei aqui, a Arinete pulou nas minhas costas, mentira, eu que falei com ela que podia subir. E aí, eu estou até apoiado aqui que a coluna está doendo. Depois foi o Davi, que a mãe dele agora está perdida, que ele agora quer regular pulando. Mas eu cheguei aqui e fui sentir o lugar. Aí conheci a Neca, que eu estou encantado com o jeito que ela lida aqui com a Pai. Você vê que é uma pessoa séria, mas é uma pessoa carinhosa. As meninas, gente, foi tanto carinho comigo, foi tanta coisa. A Adriana, falaram tão bem, que eu estava ansioso para a Adriana chegar. Na hora que a Adriana chegou, eu não aguentei nem esperar ela chegar perto de mim. O filtro furou e eu fui lá nela. E aí a gente já conhece algumas pessoas em comum, a gente já ligou. Inclusive eu quero deixar registrado aqui o agradecimento à Ilka Bahia, que trabalhou por muitos anos na Pai, dentista, e o carinho e acolhimento que eu tenho hoje, quem me ensinou foi ela. E aí a Adriana, a gente ligou para a Ilka, e a Adriana falou com ela: ô Ilka, o cuidado que eu tenho com essas crianças, muito foi você que me ensinou. Então a gente tem que ter gratidão por todo mundo que passa na nossa história, por todo mundo que passa pela nossa vida. Mas aí chegando aqui, eu fiquei pensando o que é que eu tenho para falar para vocês. Eu acho que eu tenho muito mais a escutar, porque eu estou tão encantado com o carinho seus, e não é fácil não, gente. Dona Tereza está ali, que é amiga de Dona Maria de São Antonino, que são os pais de Tia Vera, que deram Monique para minha avó batizar. A Monique nasceu na minha casa. São tantas histórias que se cruzam, gente. É hora que a gente entende que nada é por acaso, que Deus é perfeito. E são várias estradas, mas essas estradas vão abrindo e vão se encontrando. Então hoje já é a 4ª palestra dessa semana, ainda faltam mais 3. E eu estou cansado. E aí quando eu cheguei aqui, falei, gente, o que é que eu vou falar? Muito mais do que falar, quando eu cheguei aqui, eu consegui foi sentir. Eu senti tanto carinho em vocês. E vamos falar que a vida suas é fácil? Não é não, gente. Tem dia que a gente olha para o espelho e fala assim, desculpa a expressão, gente, que bosta! Tá tudo ruim! Que vontade de pegar uma rua e sair andando! Só que aí a gente fala assim, gente, tem um homem lá em cima, Deus, Papai do Céu, Buda, o nome que vocês quiserem dar, energia, universo,
É uma força superior que cuida da gente, né, Davi? Quer sentar aqui? Então senta aqui comigo. E aí, igual o Davi sentar aqui, o que eu tô achando ótimo, Davi? Para vocês entenderem, o Davi é o menino que eu estava pulando com ele, né, Davi? É, Davi. E tá com a marca de um batom aqui, que é a mãe dele que beijou ele, mostrando esse carinho todo. Então, Deus nos dá, são caminhos de aprendizado. E quando eu cheguei aqui, foi tanto carinho, aqueles pulos que minhas costas realmente estão doendo, mas aquele pulo que recarregou minha bateria para estar aqui com vocês. E aí, Davi, a gente preocupa muito em falar de acolhimento para criança atípica. E vamos parar de falar só do autista, porque a atipia, Davi, é um monte. Tem síndrome de Down, tem autismo. Eu não vou nem ficar falando nome aqui, senão eu vou esquecer de alguma. E pode dar algum problema ou ser injusto. São centenas ou milhares. E a gente preocupa muito com o atípico, Davi, mas a gente esquece da mãe, né? Da professora, da coordenadora, da dentista, da fono, do lixeiro, da atendente da padaria, de todo mundo. E o que a gente está fazendo para cuidar desse povo? Eu achei linda a apresentação sua, Stephanie, falando do câncer de mama, do Outubro Rosa. E vocês colocaram a música da Anitta, colocando as mulheres poderosas, porque vocês são poderosas com força. E eu falo muito isso nas minhas consultas com as famílias, Davi, que pai é muito importante. E quando o pai resolve ser presente, ele costuma ser mais importante e mais sagrado do que muita mãe. Mas a mãe é sagrado. E eu não conheço vocês, estou conhecendo hoje. Talvez os pais não estão aqui porque estão trabalhando, é um sábado de manhã, mas eu não vi nenhum pai. Mas eu estou vendo um monte de mãe. Então vocês são muito foda, gente. Pois é, só que aí eu quero te pedir um favor, não seja mãe e pai. Faça o papel de mãe bem feito. Porque se você for pegar o papel de pai para você, a mulher hoje ela é muito cobrada. Para ela ser boa dona de casa, boa mãe, boa esposa, boa naquilo, boa em tudo, boa no trabalho. Para, gente! Mulher Maravilha é sozinha até no filme, Davi. Então, se a Mulher Maravilha é sozinha até na história que é bonita, vocês acham que aqui vai ser diferente? Vai não. Então, só pega o que é seu. Escolhe qual guerra que quer lutar. Você quer ver uma coisa, Davi? A Adriana está aqui, não me deixa falar mentira. Cárie já foi considerada a doença infecto-contagiosa com a maior prevalência no mundo. Hoje a gente sabe que não é infecto-contagiosa, não pega. Cárie hoje, Davi, é uma disbiose. E o que é uma disbiose? Ou a gente está comendo errado, ou a gente está higienizando errado. É um desequilíbrio. E aí eu falo muito com meus pacientes, principalmente com os atípicos, com seletividade alimentar. Eu falo com as mães, olha, se a gente quer evitar adoecer, nós temos que preocupar com a alimentação e com a higiene. E eu só não aceito uma coisa no meu consultório, mentira. Então, eu preciso que você vire para mim e fale assim, aqui ó, meu filho só come pipoca doce. E aí eu vou virar para ela e falar assim, mãe, com fome eu não posso deixar seu filho ficar. Tá certo? Não, tá errado. Mas se é o que ele está comendo, até a gente conseguir melhorar, eu estou do seu lado, para a gente entender o que a gente vai poder fazer. Mas eu vou deixar claro com você. E é uma coisa que eu falo muito, gente. O que a gente avisa antes é sabedoria. Se eu falar depois, é cagada. Então eu já viro para essa mãe e falo, mãe, vai dar ruim. Mas você não consegue fazer diferente. Porque vocês já são muito cobradas, já são muito julgadas. Então, vocês já chegam no médico preocupados que se o médico falar assim, uai, mas você não fez isso pro seu filho, não? E eu tenho um médico que eu amo ele. Eu falo com meus pacientes, falo que ó, quem resolve é ele. Mas é um médico que às vezes ele cobra algumas coisas das mães que elas não dão conta. Aí eu falo com as mães lá no consultório, eu falei que ó, vai nele. Mas na hora que ele tocar nesse assunto, finge demência. Porque é o que vai resolver. Mas a gente tem que entender a realidade de cada casa. Então hoje eu quero deixar claro para essas mães, para todas que estão aqui, para as professoras do APAE, para a coordenação, para a equipe da saúde, saúde bucal, pessoal da faxina, para todo mundo que está aqui. O que é ser atípico, gente? Não sei. É o que é minoria? Será que é minoria? Será que eu sou? Será que eu não sou? Eu vou ficar contando a minha história, que ela já está batida, e quem quiser está lá no vídeo no YouTube que chama Não Rotule Nossas Crianças, é um pouco da minha história.
vou mandar para algumas pessoas aqui, depois compartilha nos grupos. Mas eu descobri que eu sou atípica 2 anos atrás. E eu fui pacote completo. Asperger, que hoje não se fala mais Asperger. Hoje é autismo, nível 1 de suporte com altas habilidades. TDAH e superdotação. Gente, que legal, você é superdotado. O povo acha que isso é bonito, que é inteligente. Gente, sem mimimi, tá? É uma merda. Porque a gente não desliga, a gente não para, a gente se cobra ser perfeito, a gente se cobra muito. Estava conversando com a Adriana ali sobre atendimento com o atípico, Davi. Eita, que arroto bonito! E qual que é o problema dele ter arrotado aqui? Porque foi uma convenção social que o arroto é feio. Na China, se você for tomar uma sopa e não virar a cumbuquinha na boca e não fizer aquele barulhão, é falta de educação, é porque você não gostou. Então a convenção do Brasil é que é feio. Então quem falou que arrotar é feio? É igual pum, vai segurando pum. É claro que eu não vou peidar no meio da missa com cheio de gente ali para espantar o povo. Até porque tem dia que ele é bem poderoso o peido, né, Davi? Mas, gente, vai segurando para vocês verem o problema que vocês vão ter. Então a gente tem que se permitir mais. E eu escutei um negócio outro dia, Davi, que eu adorei. Eu mesmo, para dançar, você sabia que eu sou péssimo para dançar? Que eu sou igual um cabo de vassoura? Só que aí, eu escutei um negócio num curso de filosofia que eu amei. Vocês já viram que a criança dança antes de falar? Todo mundo nasce dançando. A criança dança assim que ela nasce. Mas o que a sociedade faz? Vai limitando. Fulano rebola feio, fulano é duro, fulano não mexe o ombro. Aí vira Otávio, um cabo de vassoura. Que quando está na festa, vê o povo dançando, que quer dançar, fica lá. Aí o bloqueio foi tanto que eu já fiz aula de forró. Do jeito que eu entrei, eu saí, eu não consegui desbloquear. Então, gente, vamos gostar mais de vocês. Vamos cuidar mais de vocês. E mãe é um bicho muito sagrado. E eu preocupo muito com as mães no consultório. Eu adoro seguir vocês no Instagram. O Instagram é só um recorte. Aquilo ali é uma mentira danada. É claro que o meu também não. O meu eu tento colocar o que eu realmente sou. Mas eu não coloco uma foto do papel higiênico sujo na lixeira. Eu coloco a foto da flor da minha casa bonita. É a realidade, mas ninguém vê o cocô na lixeira. E aí, o que acontece? Aquilo limita muita gente. Porque na hora que a gente está cansado, a gente senta no vaso e fala assim, aqui eu vou ter paz. Vai nada. Às vezes seu filho fala assim, mãe, me dá a mão. Ou ele está lá fora esmurrando a porta. E nessa hora, a razão some. E aí você fala assim, gente, no Instagram tá todo mundo bonito, perfumado, e só eu que tô literalmente na merda. Então, vamos pensar em cuidar da gente. E eu falo muito com as mães que tem dia que a gente só queria falar assim, eu quero lavar meu cabelo, gente. Eu só queria lavar cabelo. Mas aí, Davi, não consegue lavar cabelo, porque Davi às vezes deu uma sinusite, aquela sinusite está ruim para respirar. Para criança atípica, tudo é muito sentido, e quando é muito sentido, essa mãe tem que parar tudo. É normal, gente. Olha o Bem-TV cantando. E olha só que coisa mais linda. Eu vou dar uma pausa aqui nesse assunto para falar como que as coisas são importantes e como que a natureza é sábia. Nós estamos aqui na Pai de Corinto, num ginásio. Ali atrás tem um Bem-TV cantando, 2 casas de João de Barro com eles chocando, uma outra sendo feita. E vocês sabiam que casa de João de Barro não chove lá dentro? Porque ele tem um instinto que ele sabe a direção do vento, a direção da chuva. E mãe também tem instinto, tá? Tanto que eu falo, você foi no melhor profissional, você não gostou? Vaza! Vai dar ruim. É culpa do profissional? Não. É culpa sua? Não. Às vezes não deu liga. E você foi no pior, gostou? Ô, gente, vai ser iluminado aquele atendimento, vai dar tudo certo. E a gente tem que entender que a gente vibra o que a gente acredita. E tem que ter muito cuidado para não julgar. Porque às vezes um paciente foi em mim ou foi na Adriana e fala assim, gente, foi uma porcaria aquele atendimento. Talvez foi a sua experiência, porque naquele dia você não estava bem. Ou talvez o Otávio e a Adriana também não estavam bem. Quando a gente trabalha na prefeitura, num serviço público, trabalha para alguém, a gente ainda é obrigado a ir, tem que bater cartão. Agora, igual no meu caso, que é um consultório meu, que eu faço meus horários, se eu não estou bem, eu desmarco e vou para casa. Porque senão eu posso traumatizar uma pessoa, mas nem sempre a gente tem essa possibilidade de fazer isso.
Então, a primeira coisa que as mães precisam pensar é: se eu não quero ser julgado, para de julgar. Para de julgar. E sinceridade. O ser humano está precisando aprender a conversar, Davi. Eu falo que cada dia mais eu estou gostando de bicho. Eu tenho 5 cachorros: Tião Eustáquio, Flocos Antônio, Frederico Augusto, Pingo José, Miguel Francisco, 2 gatas, um carneiro, uma ovelha. Quem seguir lá no Instagram vai ver a bicharada. O Padre Marcelo, que é um galo índio com as pernas compridas, o Pirulito, que é um galinho garnizé, e se alguém matar meus bichos para comer, para fazer qualquer coisa, dá morte. Aí eu vou perder o réu primário, que é a minha paixão, aquilo ali. Então, gente, a gente tem que entender a necessidade de cada um. E quando eu comecei a falar isso, da mãe querer lavar o cabelo, é para falar que o Instagram, voltando lá naquele assunto, e vocês vão ver que meus bate-papos são sempre muito vai e volta. É para falar, Davi, que no Instagram a gente tem que entender que aquilo ali são recortes. Eu gosto de seguir as mães pelo seguinte, principalmente que eu atendo muito bebê recém-nascido, às vezes mães grávidas. E aí eu falo: olha, vocês existiam, vocês tinham uma vida, ainda que fictícia ou não, tinha foto sua, do marido, do namorado, da avó, do cachorro, da planta. O menino nasceu. Uai, peraí, cadê seu Instagram? Você morreu? Então, é normal quando a criança nasce, a gente morrer um pouco. Só que a gente tem que ressuscitar. E não é nem só com filho, não. Sou casado com o Henrique há 14 anos. Quase todo bate-papo eu faço questão de agradecer ele publicamente, porque não é fácil, gente. Essa semana nós acordamos de madrugada todos os dias. E ele bateu quase 2 horas, quase não, mais de 2 horas de volante para estar aqui comigo. E aí a gente não tem filhos. E a gente já quis muito ter. Eu falo que uma das frustrações da minha vida era não ser pai. Até o dia que eu entendi que a gente faz plano e Deus dá risada. Ninguém aqui planejou ter um filho atípico, não, gente. Vamos ser hipócritas de falar assim: eu queria que fosse. Não, mas aconteceu. E já que aconteceu, vamos ser muito felizes. Porque nessa missão, não pode deixar que eu cuide dela aqui, gente. Eu sou orquidófilo, são mais de 500 orquídeas na minha casa, eu sei cuidar, eu cuido dela como se fosse uma criança. Minhas plantas, Davi, minhas orquídeas têm nome, eu converso com elas. Mas aí, por que eu estou falando isso? É normal a gente deixar de existir um pouco em algumas fases da vida para o filho, mas vocês têm que ressuscitar. Tem hora que a gente precisa chegar, gritar e pedir socorro. Falar assim: dona Tereza, eu sei que a senhora está cansada, mas eu preciso dormir 2 horas. Eu não quero nem saber se a senhora vai dar conta, só não deixa meu filho morrer, tá? Mas estou soltando ele aqui no quintal da senhora, igual uma criança pequenininha. Cuida dele para mim. Oi, desculpa, porque eu preciso descansar, que eu preciso disso. E dona Tereza a mesma coisa. Sabe por quê? Todas vocês aqui, de formas diferentes, de intensidades diferentes, vocês vivem a mesma coisa. Ontem eu dei uma palestra para a equipe de vigilância sanitária em 7 Lagoas, e eu estava falando sobre o Outubro Rosa, e sobre o tanto que as mulheres não se apoiam. Tanto que é normal a gente escutar assim: mulher arruma é para outra mulher. Mas sabe por quê? Vocês já viram que quando tinha a festa de 15 anos, que até hoje é uma tradição, mas no passado, para que era a festa de 15 anos? Para apresentar a mulher para o pretendente. Era mercadoria, gente. E colocava todo mundo naquele pacote de mercadoria, e vocês se debatiam, batiam, apanhavam e atacavam para sobreviver a mais forte, para vocês saírem daquela loja da mercadoria e ser mercadoria de um homem só, de uma casa só. Tem que parar com isso. Para que vocês continuam se atacando? É claro que não são todas. Eu uso muito o exemplo da odontologia e da medicina. A Adriana acho que vai concordar comigo. Médica corporativista. Fala assim: não, isso aqui foi o melhor que o meu colega podia fazer. Gente, não é que a gente está cobertando, mas a gente não sabe o que aquele colega teve de recurso naquele momento para fazer aquilo. Então talvez realmente foi o melhor que teve para fazer. E dentista é muito comum falar assim: abra a boca. Quem que fez isso na sua boca? É igual mãe, quem julga mãe é outra mãe. Nós, gente, mas fulana deixa a menina vir com a meia dessa cor, só que ela não sabe, às vezes, que o menino quer tirar o sapato e ficar pisando no chão. Olha lá, a pontinha da minha meia está suja. Sabe por que minha meia está suja? Isso é um hiperfoco, tá? Agora que eu consegui usar meia que não seja branca, que eu estou usando colorida. Era uma seletividade de meia, já viram isso? Eu tenho. E no consultório, eu adoro ficar à vontade. E aí eu uso sapato, mas tem criança que chega,
que é um auê, gente. Na hora que eu assusto, eu tô descalço, pulando no consultório com os meninos, que aí às vezes eu fico tão sem graça, por causa das formalidades que a sociedade impõe, que eu falo assim, ô mãe, quem que é mais doido? Eu ou vocês que vieram em mim? Mas nessa hora eu quis virar para a mãe e falar assim, ó, foda-se, azar, eu estou fazendo o meu melhor. Eu não sou muito a favor de contenção e nem de sedação. Mas tem casos que precisam, gente, fazer o quê? Tem hora que você vai deixar o menino com dor. E aí, olha só para vocês verem como que são os preconceitos. Ah, se for sedar a nível hospitalar, é anestesia geral. Ué, se você tiver uma pedra na vesícula, você quer operar sem anestesia geral? Qual que é a diferença de uma dor de dente que está gritando? Então tem hora que a gente tem que fazer isso. E lá no meu consultório, eu tenho um caso que eu amo, que é de uma paciente de mais de 40 anos. Ela é mais forte que a Stephanie. O dia que a mãe está sozinha com ela em casa, a mãe fica presa no banheiro. E aí ela chegou no consultório, ela é não verbal. De que ela chegou no consultório, de cara, ela jogou um copo, aquele copão da Herbalife. Tinha um Todd, que ela toma Todd o dia inteiro, e tá em mim, eu tomei banho de Todd. Depois ela já rasgou 2 jalecos meus. Foram 17 consultas até ela sentar na cadeira. Ela era de anestesia geral. Já fiz 3 cirurgias nela, sem sedação, sem contenção. Só que para eu chegar nesse ponto, teve que tirar a dor. E para tirar a dor, ela teve que ir para o hospital e teve que sedar. Porque não dava para esperar 17 consultas. E às vezes a gente tem que entender, a minha filosofia, Otávio, eu cobro a primeira consulta e aí depois eu só vou cobrar, ainda que sejam 70, quando eu fizer algum procedimento. Essas de condicionamento eu não vou cobrar. Mas não estou me vangloriando, não. Mas estou falando que é difícil se achar quem faz isso. E na rede pública a gente tem que entender que tem uma fila gigantesca. Enquanto às vezes eu estou condicionando seu filho, eu estou deixando de atender outros 16 que poderiam ter vindo. E aí, às vezes, eu preciso pegar seu filho e falar assim, vamos para a sedação. Então, por que eu estou falando isso com vocês, gente? Para vocês gostarem de vocês. Porque senão, vocês vão ficar sofrendo por uma expectativa, enquanto a gente está na expectativa, nosso filho está sentindo dor e a gente está se martirizando por não dar conta. E não acha que o profissional não sofre, não, que a gente sofre também, tá? Hoje eu tomo meus remedinhos todo dia para dar conta de lidar com a realidade que eu vivo no consultório. Há 2 meses atrás, meu marido chegou para mim e falou, Otávio, nós vamos ter que repensar, porque está sobrando tão pouco para mim aqui em casa. E aí, eu vou deixar de trabalhar? Não. Vou deixar de dar minhas palestras? Não. Mas essa semana mesmo eu soltei uma nota na internet. Na hora que eu assustei que tinha 7 numa semana, eu achei que era 6, quando eu fui olhar eu tinha esquecido de uma. Falei, esse ano eu não agendo mais nada, mas para o ano que vem... Comentei com o Henrique ontem por alto, e essa ideia saiu essa semana, e vocês são convidados se quiserem ir. Nós vamos montar um curso em 7 Lagoas, que vai ser, Davi, entre 200 a 300 pessoas, típicas, atípicas, famílias e profissionais, para soltar um monte de conflitos que vocês vão apresentar no dia, e vamos colocar as equipes para resolver. Vamos ver que cada um resolve de um jeito, e não tem jeito certo. Mas por que eu comecei a falar disso da contenção? Uma mãe me mandou mensagem essa semana que o filho dela estava com muita dor. E não é paciente meu ainda. E eu quase nem consigo pegar paciente novo mais, é um ou outro. Eu falei, mãe, eu estava lá em Ilhéus de férias, na Bahia, mas o telefone é parte do corpo, quem está na pediatria não tem jeito. Falei, mãe, eu não estou na cidade, eu vou demorar a voltar, eu vou te pedir para ir no fulano faz sedação e vão resolver. Ah, mas vai traumatizar, vai isso. Falei, mãe... Você prefere a gente tentar resolver um trauma depois ou deixar o seu filho traumatizado pela dor? Vamos ter que pensar, vamos no fulano. Ela arrumou um jeito de medicar o menino e segurou ele meia pedra, meia tijolo até eu voltar. Me mandou uma mensagem que me doeu demais. Ela falou, Otávio, eu sei que é difícil, mas pelo amor de Deus, socorre meu filho. Vamos lá, o menino chegou. E ela me mandou um áudio falando que o menino dela era paciente do Dr. Tony, que é um excelente neurologista lá da minha cidade. O Dr. Tony passou para ele uma medicação para ir para consulta no dentista, e que mesmo com essa medicação, o menino nem cochilou, ainda quebrou o consultório do dentista todo. Foi um caos. Ele chegou no meu consultório na terça-feira. Terça ou quarta. E aí, Davi, ele chegou lá e eu falei, mas esse menino tá tranquilo, não precisa dessa sedação não, nós vamos dar conta, mãe. Mediquei, mandei para casa e falei, nós vamos voltar na sexta. Está com infecção, eu preciso controlar essa infecção aí antes do procedimento.
Chegou ontem no meu consultório. Umas 3 pessoas saíram de outros consultórios do corredor e vieram para o meu. De tanto grito. De tanto grito. E aí, por que ele gritou tanto? Aí na hora que eu vi que só de falar com ele em tirar o dente, eu não minto, a criança sabia de tudo. É claro que a gente fala de um jeito mais bonitinho, né? Mas ele sabia que ia ter extração, que eu ia colocar o dente para dormir, e ele concordando. Mas na hora que ele percebeu que dormir era o dente cair, e que não ia ser natural, esse menino desregulou, que foi um caos. Aí eu não aguentei, falei, ô mãe, que a gente fala antes é sabedoria, o que fala depois é cagada. O dente do seu filho não é difícil uma extração, apesar de cirurgia ser uma caixinha de surpresa. Às vezes, Adriana, um dente de leite dá mais trabalho que um siso incluso, né? Então, assim, eu espero que seja rápido. E graças a Deus foi. Entre anestesiar e extrair não foram nem 2 minutos. Mas nesse anestesiar, eu falei, mãe, então sabe o que nós vamos fazer? Eu não sou muito a favor de contenção, mas seu filho está com dor. Vamos segurar? Foi a mãe, minha secretária, a minha ex-secretária que está lá no consultório nos ajuda também em algumas coisas, porque ela continua secretária da outra profissional lá do consultório, a vizinha, a avó, todo mundo, gritos que se a polícia passasse, eu acho que eu ia preso. 2 minutos depois, tudo pronto e o menino tranquilo. Na hora que ele foi cuspir, que ele viu sangue, a mãe não tinha me informado que ele não pode ver sangue. Quanto mais ele gritava, mais a pressão aumentava, mais sangue caía, e eu, meu Deus, o que é que eu faço? Socorre! E aí nessa hora a gente tem que falar assim, papai do céu, que as minhas ações em ti comecem para que em ti terminem, que nessa hora é só Deus. E aí minha secretária correu, comprou um picolé, e olha só o trauma que ele estava, não era nem da anestesia, nem da cirurgia, nem do sangue. Na hora que ele viu o picolé, doce não, doce não, doce não! Porque ele sentiu tanta dor e falaram com ele que era o açúcar que estava dando dor. Então eu não quis nem chupar o picolé. E tudo pode, gente, com equilíbrio, é o caminho do meio. E aí na hora que acabou, eu falei com a avó, desce com ele, tira ele do ambiente do consultório para ele relaxar um pouquinho. Mãe, fica aqui comigo. Eu abracei a mãe e essa mãe chorava de soluçar. Eu querendo chorar também, e profissional, Adriana, a gente pode chorar. Que a gente não é máquina, a gente chora, a gente sofre também. A gente só não pode chorar mais que o paciente. Se não é o paciente que tem que confortar a gente, não a gente confortar ele. E naquele momento ali, ele que está buscando ajuda. E aí, mãe, desculpa, mãe, eu não tinha outro jeito, mas resolveu, seu filho está sem dor. Por isso que eu te mostrei na hora da anestesia, Davi, que ficou branquinho, porque o anestésico não deixa chegar nem sangue. Se não chega sangue, não chega impulso nervoso, não chega dor. Mas eu fiquei mal, gente. Aí eu saí do consultório, fiz um vídeo, não faço nada disso para me promover no Instagram, tá? Essa palestra está filmando, não é para me promover, não é para ganhar paciente, não é para isso. Sou casado com outro homem, não tenho filho, não tenho para quem deixar, não estou buscando ganhar dinheiro com isso. É porque já teve vários casos de pessoas que viram vídeos e falaram assim, Otávio, me ajudou num momento difícil. E a arma que a gente tem para ser um instrumento. Mas eu fiquei mal. Tanto eu fui em casa, eu não almoçava em casa, ontem eu fui almoçar em casa, eu adoro planta, Davi. Cheguei em casa, fiz um arranjo, coloquei na mesa, almocei, rezei, chorei. Passou um tiquinho, a mãe me mandou um vídeo. Na verdade, ela postou um vídeo no status do WhatsApp e me marcou. E aí eu até pedi ela autorização, ela me autorizou e eu marquei esse vídeo no Instagram. Tá lá publicado. Ela agradecendo por ter resolvido o conflito do filho dela. Só que aí, eu, Adriana, as professoras aqui, a coordenação, a gente passa um dilema gigantesco. Que a gente fala assim, essa mesma situação, essa mãe pode gostar e essa mãe pode não gostar. Pela mesma situação, a gente pode ser colocado no altar ou na cruz. E aí eu quero que vocês entendam, mães, que pela mesma situação, vocês podem ser beatificadas ou crucificadas. Só que quem mais se crucifica são vocês. Ontem eu me crucifiquei, Adriano. Eu cheguei em casa e eu falei assim, que bosta de profissional que eu sou. Eu não podia ter feito isso. Eu confiei que o menino era tranquilo. Ele estava com algumas gotas de Rivotril e ele nem cochilou. E aí eu fui e falei com ele. Falei, gente, eu não podia ter feito isso. Eu subestimei a hipersensibilidade dele, eu tinha que ter mandado ele para anestesia geral. Então, eu me culpei, do jeito que vocês, mães, se culpam.
Mas a mãe dele amou, tanto que ela me agradeceu e deixou isso público, e me autorizou a deixar isso público. E eu só deixei isso público para falar assim, ó, vamos parar de nos julgar, gente. Eu queria, se a gente pudesse pensar aqui, é claro que a gente tem as pessoas que são mais afins, a gente não gosta de todo mundo, não. Quem gostar de todo mundo, quem dera. Está lá no nível de quase Cristo. A gente tem as simpatias e as antipatias da gente. Apesar que simpatia e antipatia é convívio. Às vezes quem a gente não gosta é porque a gente não sabe do que a pessoa enfrenta, é porque a gente não sabe que aquela pessoa me deu um coice, e aí, se eu retrucar aquele coice naquela hora eu vou apanhar, mas depois eu tenho que chegar para essa pessoa e falar, fulano, deixa eu te contar, eu te vejo aqui, eu vejo sua luta, eu sei que você luta tanto, eu também tenho minhas lutas que você nem sabe, e eu só estou te falando isso, não é porque eu fiquei com raiva, não, é porque talvez até você está se martirizando, mas você foi tão... Ai, obrigado, te amo. Mas você foi tão cruel comigo aquele dia que eu sofri tanto pelo coice que você me deu, e eu só estou te falando, não é porque eu guardei raiva, é porque talvez você está se martirizando. E geralmente quem bateu nem lembra. Mas eu falei com tanto carinho que eu trouxe aquela pessoa para uma realidade de acolhimento. Então está faltando conversar. Vocês já pensaram que a gente só está na Terra até hoje por causa da fofoca? Que na época das cavernas, cada família na sua caverna, a gente não falava direito, era só aqueles dialetos, gritos e barulhos, né, Davi? E aí chegava um bicho para atacar aquela caverna e todo mundo gritava, ó a fofoca primitiva. Aí quem estava na outra caverna se protegia, porque tinha alguém guerreando do outro lado. E não tem regra não, gente. E até a fofoca ela pode ser do bem. Aí eu virar para a Neca e falar assim, Neca, deixa eu te contar. E eu faço muito isso, tá? Quando o paciente chega no consultório, eu pergunto à mãe, quem foi o obstetra, quem fez o parto? Vamos deixar ela assim, ela está descansando. Pode deixar ela aqui, está tudo bem. Quem foi o obstetra, quem foi o anestesista, quem foi o pediatra, como que foi, quais as sensações? Se está na terapia, quem é o psicólogo, o psiquiatra, o pai de santo, o padre, o pastor, eu quero saber tudo. E no Asperger, a minha alta habilidade que veio foi a teoria da mente. O que é isso? Ela é a alma dos outros. É bom, mas é ruim, porque às vezes você olha a pessoa e fala assim, essa pessoa não está bem e ela... Obrigado. E ela não está se abrindo para a gente poder ajudar. Mas aí é muito comum eu virar para essa pessoa e eu se pergunto na primeira consulta, falo, fulano, você sabe que eu sou atrevido. Se eu achar que você não está bem, eu posso pedir socorro por você para algum profissional, não é para sua família, e não vou te expor, vai ser de profissional para profissional. Talvez ele consiga te ajudar. E aí a paciente chega no consultório, eu sei quem que cuida, eu sei quem que é o profissional, tentei puxar a boca, senti que ela não está bem e ela não deu abertura, manda mensagem para o psicólogo dela. Oi, fulano, tudo bem? Você pode conversar um pouquinho? Aí essas coisas a gente faz até por ligação, né? Nem por mensagem. Não é que falar que pode, aqui ó, atendi a fulana e ela não está muito bem não. E eu prestei atenção nisso, nisso, nisso e nisso. Isso é uma rede de apoio. Então vocês, quando eu comecei a falar que a gente não gosta de todo mundo, mas a gente gosta de alguns. E vamos tentar cada dia gostar de um a mais. Vamos tentar criar um círculo? Uma corrente de apoio? A Andréia, que talvez vai cuidar da Arinete, que vai cuidar da Neca, e falar assim, eu sou a mais próxima dela. E quando eu perceber que ela não está bem, como que eu vou chegar perto dela? Vocês estão numa cidade interior, numa cidade pequena, que é comum a gente ter um pé de laranja em casa, é comum a gente ter uma cebolinha, é comum eu saber que o outro gosta de bolo. É comum eu saber que a fulana gosta de ir à missa, mas que ela parou de ir à missa porque o filho bagunça o coreto todo. Fulana, meu menino hoje está tão sozinho, você não quer deixar o seu aqui em casa enquanto você vai à missa, não? Ó, talvez você salvou uma vida. Ó, fulana, seu menino eu sei que ele está com uma seletividade alimentar gigantesca. O que eu fiz, eu sei que ele não come. Mas será que ele não vai gostar da minha comida? Eu trouxe para você aqui hoje, será que ele quer provar esse arroz doce? Será que ele quer provar esse caldo? Se ele não provar, você já deu para aquela mãe. Você já levou um carinho para ela. Então, gente, hoje se eu puder sair... Ô, André, quando o tempo estiver estourando, você me fala, tá? Eu tenho mais quanto tempo? E se deixar, a pessoa fala até amanhã. Não é? Eu sou meio apavorado para falar. Quantos minutos? Tá, não, mas não vou tomar esse tempo todo seu, não. E aí, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que não tem regra.
O que a gente escuta do autista? O autista não gosta de contato visual, o autista não gosta de contato físico, o autista se afasta, e aí, olha aqui como que eu estou na mesa. Tem gente que já deitou no meu colo, já fez carinho, mas sabe por que ele está assim? Porque na hora que ele chegou aqui, agitado, pulando, eu pulei com ele, eu dei o que ele gostava. E depois, na hora que eu comecei a palestra aqui, o bate-papo que ele veio, eu podia ter falado assim, Andréia, segura seu menino aí. Primeiro, seu menino, não é seu menino, é nosso. Nós estamos no mesmo ambiente. Cuida de todo mundo. É uma coisa que eu falo, gente, se a gente não pensar no outro, a gente não pensa na gente. Senta num barzinho e você está tomando cerveja. Aí tem um bonitão que pede um uísque 12 anos do mais caro. Aí você fica bravo e fala assim, já que ele pediu, eu também vou pedir. Aí todo mundo pede o mais caro. No fim, todo mundo se fudeu. A conta ficou cara para todo mundo. Então, quando a gente não cuida do outro, a gente não cuida da gente. E aí, quando ele chegou aqui, ao invés de eu pedir a Andréia para cuidar dele, falei, Davi, senta aqui, Davi. É mesmo, é memória afetiva. Aqui, é o carinho que tá. E aí, o André, eu até vou te pedir para levantar e ali pegar o meu celular que está no tripé e virar para... Não, você pode ficar aí, por favor, Henrique. E vira para Henrique e para Stephanie para mostrar os dois lá como que eles estão. Vira o telefone para eles, por favor. Pode virar tudo. Isso. Mostrou os dois? Manda um beijo, Stephanie. Agora vira para cá. Pode voltar para mim e para o Davi aqui de novo. Sabe para que isso? As conexões foram feitas no primeiro contato. Stephanie chegou, vambora, 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 vambora. Aí a mãe dela nos comunicou que o vambora não é porque ela quer sair, é porque ela está pedindo proximidade. Aí eu falei, dá o braço, Henrique. Aí Henrique deu ela o braço, tá todo mundo aqui na frente, mas ela quer ficar do lado dele. Então, gente, eu conectei. Perdi não, eu ganhei o Davi pra mim, eu vou levar ele, Davi. Ei, que bagunça! Ei! Né? E aí, gente, então por que eu estou falando isso? A conectividade é no primeiro momento, mas se ela não acontecer, ela vai acontecer depois. Eu já estou sabendo que tem uma artista aqui que pinta quadro. Só que me avisaram que a artista ontem foi dormir tarde e perdeu a hora. E eu quero muito ver o quadro da artista. A artista chegou, e aí o que eu falei? Como eu quero ver o quadro da artista, porque não é todo dia que eu vejo uma artista famosa. Vem cá, artista! Aí eu falei, mas se ela não quiser vir, tá tudo bem, não precisa. É respeitar o tempo dela. E aí o que acontece? O que eu falei com você? Que a mãe da artista, falei, não preocupa não, se ela não acordar, primeiro, se você quiser ir lá arrumar ela, acordar, se for que tinha que arrumar ainda, eu vou lá com você de carro e buscamos ela. Ah, não, mas ela tá dormindo, não sei o quê. Falei, então na hora que acabar, eu vou lá na sua casa conhecer essa artista famosa, porque eu não posso perder essa oportunidade. E aí uma coisa que a gente tem que entender, a gente não dá nada sem receber algo em troca. E se você der sem a pessoa querer, você não está dando, você está abusando da pessoa. E a energia da devolução também vai ser de abuso. A artista, eu quis dar ela a oportunidade de vir aqui na frente e talvez o Brasil inteiro conhecer ela e falar, que artista bonita. Só que ela não quis, porque ela está tímida nesse momento. Então vamos respeitar. E tá tudo certo. Agora, se eu forço ela a vir cá, a mãe dela tentando ser educada comigo, com todo mundo aqui, pegou pela mão e falou, Vão, sabe o que ela ia fazer? Ela ia falar, que chato, me fez ir lá na frente sem querer. Então, ao invés dela ter um carinho comigo, que eu espero conseguir esse carinho dela, ela ia ter ranço. Então, gente, a gente doa o que o outro quer. E se a gente doa o que o outro não quer, vamos ter senso, vamos tentar perceber. A gente sabe que o atípico, em alguns casos, não são todos que são genéticos, mas em alguns casos tem traço genético. Então, às vezes, a mãe e o pai têm o filtro tão bagunçado quanto o meu. E se a gente já sabe que o nosso filtro é furado, faz igual eu nas minhas consultas, já avisa. Falo, gente, eu sou palpiteira, atrevida e entrão. E se eu entrar onde que não me cabe, me fala que eu sei recuar e pedir desculpa. Mas se eu achar que cabe, me fala também, porque eu vou te falar por que eu falei isso. Então, gente, está faltando sinceridade no mundo. Está faltando muita sinceridade no mundo. Eu adorei o negócio que eu fiz aqui hoje, sem filtro. E depois, quando eu vi que eu fiz sem filtro, depois eu fiz questão de repetir para não criar um constrangimento. A Adriana chegou e eu sei que a Adriana é apaixonante aqui do papai.
Porque eu escutei um monte de elogio dela. E não estou julgando confete, porque você não precisa disso. E nesse mundo, Adriana, a gente não é nada. Igual às vezes o povo chega no consultório, doutor Otávio, igual vocês me apresentaram como doutor. Mas nunca vocês precisam me chamar de doutor. Porque todo mundo peida, todo mundo apodrece. Então a gente não é, a gente só está, nem mãe vocês são. Vocês só estão. Então, quem gosta de ser chamado de doutor, qual que é o problema? Nenhum. Aquela pessoa lutou muito para ter o título de doutor. Foi muita noite sem dormir. Faculdade de odonto, então, que é muito cara as listas de materiais, que eu estou formado há 7 anos e até hoje eu estou pagando conta de faculdade, eu falo que só fome que a gente não passa, porque vontade a gente passa demais para estudar. Então, se a pessoa quiser ser chamada de doutor, tudo bem, mas se não quiser, tá tudo bem também. E por que eu estou falando isso? Para a gente tentar ter mais proximidade com a pessoa e conversar com ela. Então, às vezes, igual a Adriana, quando a Adriana chegou, aí a Neca virou para mim, lá estava a Adriana chegando, e foi quase que uma festa, a Neca quase que ovulou ali na hora. A Adriana chegando, e ela é fina igual você. Aí eu olhei para a Neca e falei, Neca, mas eu não tô fino não, e eu e a Adriana, nenhum dos dois estão muito fininho. Gente, que falta de educação a minha, que grosseria. Falei que eu e a Adriana estamos mais fofinhos. Foi falta de educação? Talvez seja entendido como falta de educação, mas não foi com esse sentido. Mas como eu fiquei com medo de ser mal interpretado, porque eu já sei que eu sou sem filtro, eu cheguei para a Adriana, e aí eu tinha que ter um jeito de falar isso. Falei, Adriana, Neca falou que você é gente fina e eu também, só que eu não tô fininho, e mostrei minha barriga. Aí a Adriana virou para mim, eu também não tô fininha. Eu falei, então nenhum de nós dois é fino. Gente, resolveu um possível mal-estar. Só por quê? Porque eu fui sincero, porque eu falei e porque eu conversei. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos acolher mais, vamos cuidar mais da gente. Então, aqui hoje, eu queria muito que cada mãe adotasse um par. Eu queria muito que cada mãe... Gente, mas que bebê mais gostoso que chegou. Ô, Neca, esse bebê é presente para levar? Ah, dá para mim. Henrique sonhou ontem. Eu estou morrendo de medo desse sonho. Henrique tá que sonha com bebê lá em casa. Eu falei, ai meu Deus, será que tá chegando um? Não sei se eu dou conta, não. Mas aí, gente, por que eu estou falando tudo isso? Eu até vou pegar aqui. Cadê a caixa? A caixa está aqui. A meia, já estou descalço de meia, então essa meia vai ficar preta e não vai desencardir, não. E eu sou chato com roupa, porque branco mal lavado é encardido. E minha roupa eu que gosto de lavar. Eu sou daqueles que passa sabão de barra, deixa clarando no sol, lava na máquina para tirar o cheiro do sabão de barra e depois lavo com outra. Mas, paciência, eu sei que eu não vou conseguir ser perfeito com o branco. Então, essa aqui vai ser encardida. E ó, azar, encardida da poeira de uma quadra que criança brinca. Você quer uma poeira mais sagrada que essa? Você que lava? Então vem cá, me ensina aqui como que lava a roupa. Vem cá, me ensina como que faz para lavar a cueca. Olha lá, tá vendo ele? Eu já chamei, já quis vir. Então faz o seguinte, como que faz para lavar a cueca? A cueca, pega sabão de barro, seca ela assim, pega ele bem assim, um por um, aí lava, aí salga com a água. Ah, tem que salgar ela. Tá, entendi. Aí, se quiser babar a calcinha, tudo esperadinho, você baba. Ai, que nojo, não tem nojo não. É nojo de quê? Mesmo. É pra lavar. É pra lavar. Pega sabão de... Não, para, Neca, para. Para, Neca, não é assim não. Não é assim não, ó. Fala com a Neca, não abusa não, Neca. Não abusa não, ó. Aí, calcinha, meia, tudo esperadinho, cueca, tudo esperadinho, aí eu lavo. Aí lava. E meia, você lava também? A meia lava. Então toma essa pra você de presente. Lava e guarda pra você. Tá. Pode ser? Pode. Então senta lá pra você lavar a meia depois. Combinado? Essa meia é sua. Ah, mas é claro, a cueca de Jota tem uma freada no meio. Minha meia não tem freada nenhuma. Você lava também? Mas você quer lavar minha cueca? Você vai lavar minha cueca? Ah, não, minha cueca não, porque eu soltei um peido e eu acho que eu saio molhado. Então deixa, credo. Mas, ô, gente,
Ah, não, essa é para ele. Depois que ela vai, pode usar. Essa é dele. E aí vocês estão vendo, gente, como que a gente não tem controle de nada? E numa consulta é assim. O paciente chegou para fazer uma limpeza, que é a profilaxia. De repente, o que você fez? Tinha uma cárie, estava com dor. Arranca a meia, gente. Estava ali, querendo participar, com o olho arregalado desse tamanho, fazendo com a mão como que lava. Eu que lavo, ele deu a deixa. Deixa o Pablo vir ensinar como que lava a cueca. E tá tudo certo. Então, e aí deixa eu te contar uma coisa. Talvez tenha um monte de mãe em casa que tem um filho atípico que fala assim, meu filho não vai me ajudar, porque ele não me ajuda e eu estou sobrecarregada. E aí ela vai assistir esse vídeo, às vezes uma pessoa que eu não conheço, que vocês não conhecem, e fala assim, ó, o Pablo sente útil lavando, ele lava bem lavado, por que eu estou limitando minha filha? Então, a gente faz diferença na vida de quem a gente nem conhece. Então, por isso, eu trouxe para cada um de vocês um presente hoje. Só que o presente não é para vocês. Só que o presente não é para vocês. Você ganhou, você me deu, foi um Dorflex, que aqui tá tudo doendo de pular com você nas costas. O que é esse presente, gente? É esse cartão com semente de girassol. Porque vocês lembram que eu falei que o Pablo vai ensinar uma mãe a permitir que o filho lave a roupa? Então esse cartão é para quê? Esse cartão foi uma grande amiga que é a Denise que desenvolveu. Ele tem o Pequeno Príncipe aqui nele. E o que acontece? É lindo o Pequeno Príncipe viajando no rabo do cometa, né? E eu sempre gosto de falar, isso é lindo só para vocês. Sabe por quê? Vocês imaginam, pega um fósforo e encosta ele no dedo. Dói, né? Imagina no rabo do cometa. Coitado do príncipe, gente, tá ferrado. Mas isso, somos nós atípicos, todos nós estamos no rabo do cometa. A gente está lutando tanto para o povo achar que é bonito ser autista, para o povo achar que é bonito acolher. Só que aí a gente vai vestindo uma fantasia para agradar a sociedade, e na hora que a gente chega em casa, você escuta do seu marido, igual eu escutei de Henrique. Otávio, no consultório você é tão feliz, mas você está gastando, você está doando tanta energia sua, que não está sobrando nem para você viver. Você não está conseguindo conversar em casa. Então, não é bonito não. Então a gente tem que parar de florear e falar assim, eu preciso de ajuda. Esse ano eu não agendo mais palestras, porque eu preciso de cuidar do meu marido, da minha casa, dos meus bichos, das minhas plantas. Eu preciso cuidar de mim. A história do uísque, caro. Se eu preocupar só com o uísque do outro, eu esqueci de mim e eu que, ó, ferro. Então, esse cartão é do Pequeno Príncipe. E cartão por quê? Quem aqui está igual eu, na casa dos 15, 16 anos, se alguém falar 40, apanha. Como que funcionava? Quem viajava tinha máquina fotográfica Kodak, 12, 24 ou 36 poses. Era caro a máquina, era caro o filme, era caro revelar, e às vezes o menino, a gente mesmo pegava a máquina, abria sem querer, entrou luz, queimou o filme inteiro. E a foto de papel era guardada, era sagrada. Hoje, você viaja, você tira 3.000 fotos no celular, que mais nunca você vai ver, que você perde e só tirou para postar para os outros, para aparecer para os outros, e você nem viveu. Eu adoro meu marido nisso. Eu sou dos que tira 3.000 fotos, tá? Só que eu olho e eu imprimo algumas. E quando eu vou fotografar Henrique, entra no meu Instagram e olha lá. Ele geralmente tem aquele sorriso assim. Eu falo assim, Henrique, ri. Eu falo, Otávio, para que eu quero viver o momento, não é registrar. E eu quero registrar. Aí tem hora que eu falo com ele, Henrique, esse aqui não dá para postar, porque você tá com a cara de cachorro que peidou na igreja, que não vai rolar. Então isso aqui é para quê? É para vocês lembrarem que as evoluções vêm, mas a gente tem que valorizar o que passou, e a gente tem que ter aquilo que é importante para a gente. Então, se possível, cada um de vocês, tá, Steph? O que você vai fazer? Pedir sua mãe para arrumar uma foto sua, e tem que ter um porta-retrato em casa. E tem que ter, sabe para quê? Porque tem dia que a gente está muito fraco. E no dia que a gente está muito fraquinho, num dia muito difícil, aí você olha para uma foto, às vezes de você grávida,
ou do dia que chegou um cachorrinho em casa, ou de uma planta, você fala assim, eu fui tão feliz nesse dia. E a felicidade, eu escutei uma pessoa falando uma vez, que felicidade é uma coisa que não existe, todo mundo tem... Ô, gente, eu tô achando lindo o bebê ali, mas o odontopediatra é desconfiado. Cuidado se o balão estourar, não for plástico na boca. Então, se estourar algum, corre lá e cata os plásticos. E aí, o que que acontece? Eu escutei que a felicidade é uma coisa que não existe, todo mundo tem saudade. A gente sempre foi feliz ontem, nunca foi feliz hoje. Então, nós temos que mudar isso. Para mim, felicidade não é essa definição. Para mim, a felicidade são intervalos de tempo entre momentos difíceis e entre momentos tristes. E se são intervalos, a felicidade passa, a tristeza passa, mas ela volta. Até a calça boca de sino da década de 70 voltou agora com o nome bonito, acho que é Saruel. Como que chama? Skinny, flare. Então, antigamente era boca de sino. Aí eu, criança, via aquelas calças do povo da década de 90, que povo ridículo. E hoje é chique de novo. Então, se até a moda volta, a felicidade não vai voltar. Só que a gente tem que lembrar disso todo dia. Então, a foto está ali para uma hora que eu passar eu lembrar. E cada um de vocês vai ganhar um cartão desse, para quê? Deixa preso na geladeira, no computador, na agenda. E aí, vai ganhar semente também. E aí, aqui vocês vão lembrar, vocês vão escrever o motivo da sua felicidade. E não vai escrever aqui, meu filho não, tá? Seu filho é um motivo de uma realização gigantesca. Eu não sou pai, mas eu falo que indireto eu sou de cada paciente que passa pelo meu caminho. Então eu sinto um pouco disso. Às vezes eu recebo algumas notícias dos meus pacientes, eu vibro como se fosse filho meu. Quando eu escuto algum falando que quer virar dentista por minha causa, até chorar eu choro. E aí eu falo com eles ainda, se você formar para dentista e não me chamar, você vai ver. Eu volto e puxo seu pé. Que eu acho que vai ser uma emoção que vai ser, que eu tenho medo de infartar no dia. Então aqui, mas você vai escrever o motivo da sua felicidade. E a segunda coisa, o que eu vou fazer para a minha felicidade? O motivo da minha felicidade é meu cabelo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar 1 hora por semana para cuidar dele. O motivo da minha felicidade é o APAI. O que eu vou fazer pelo APAI? O motivo da minha felicidade é caminhar. Quanto que eu vou caminhar por dia? Porque se vocês colocarem que o motivo é o seu filho, eu sei que é, mas mais uma vez vocês estão se anulando. E eu não quero mãe nenhuma anulada. Se você não estiver bem com você, desculpa, gente, seu filho vai estar sendo cuidado. Bem cuidado não, vai estar sendo cuidado só o que você está dando conta daquele jeito, porque você não está bem. Quem não tem para dar. Como que eu dou o que eu não tenho? E a semente de girassol tem um monte, tá? E por que tem um monte? Porque não é para você plantar só na sua casa, não. Porque eu quero na sua casa, para você olhar para o girassol e falar assim, gente, que delícia! Olha só, aqui é doido, me deu uma semente e ela cresceu, floresceu. E floresceu, me manda fotos que eu quero ver. E a semente floresce, você também floresce. Mas para você florescer, você precisa de água, você precisa de luz, você precisa de carinho. Henrique fala que minhas plantas vivem sobre ameaça psicológica. Eu converso com minhas plantas. E assim, lá em casa era um milharal, hoje são 70 mil metros de mata que eu plantei cada uma delas. E tem um pé de barriguda lá em casa que ele não dava flor. Aí eu cheguei nela um dia com um facão na mão e falei aqui, ó, tá vendo isso aqui? Não dá flor esse ano não pra você ver. Ano que vem você tá no chão, filho da égua. E aí eu não bati o facão nela, mas eu dei uma facãozada num espinho e arranquei um. Falei, tá vendo? Isso é o que você vai sentir, tá? Eu ameacei, dei uma de coronel do cacau. Ô, gente, acredite ou não, isso não é história de pescador. Meu marido tá aqui, ele sabe que eu não sou de história. Ela tá florescendo todo ano. Então, esse girassol, vocês têm que cuidar dele, para lembrar que tem que cuidar de vocês. E por que eu não quero que vocês plantem todos em casa? Porque se a minha cidade não está bem, eu não estou. E eu não consigo mudar a minha cidade, eu só mudo a mim. E quando eu mudo a mim, eu mudo a minha casa. Se o meu vizinho vê minha casa melhorando, ele melhora a dele. Vocês já viram que uma rua, que as casas estão todas começando, ninguém rebocou, ninguém pintou, não está uma rua muito bonita, aí você reboca a sua casa e coloca uma grade bonita. Rapidinho outro vizinho muda, porque a gente não quer ver a casa da gente feia perto da outra bonita. Então, está chegando a época de chuva. Na verdade, já chegou, mas São Pedro esse ano
engastalhou a torneira lá e não está abrindo direito, está chovendo pouco. Mas guarda um tiquinho de semente, começou a chover, vai ali num canteiro na rua, na beira do meio-fio, põe 2. Sabe por quê? Talvez você não conhece a pessoa que mora a 4 ruas daqui de cima, ou um viajante que só passou aqui, foi na padaria ver se emprestava o banheiro. E essa pessoa estava indo para um hospital lá na capital, na cidade maior, porque um filho dele está com uma doença, com um tratamento difícil, e ele está muito sofrido, e ele está sem esperança naquele dia. E aí ele olhou para a rua e viu um girassol. E todo mundo associa o girassol à planta que vira buscando luz. E talvez naquela hora ele fala assim, gente, está faltando eu buscar luz na minha vida. E aí esse girassol, que eu não sei quem é essa pessoa, você também não sabe, ajudou ela. E aí como que são os detalhes e como que Deus é perfeito, e a hora que eu falo da palestra ser orgânica ia acontecendo. Esse copo acabou de cair ali. Talvez ninguém escutou o copo caindo, talvez ninguém viu. Mas eu, como atípico, na hora que ele fez esse barulho, gente, eu aprendi a lidar com barulho e a conseguir tolerar, porque na pediatria e na odontopediatria atípica não tem regra. E tem hora que é e é aquele grito. Então, eu aprendi a lidar. Mas talvez tenha alguém aqui que está escutando o copo tanto quanto eu. E isso pode desregular a pessoa e a pessoa não prestar mais atenção em nada. Então, eu peguei o copo por minha causa? Também. Mas hoje eu consigo lidar com o barulho do copo. Mas tem gente que isso aqui... Olha lá, eu fiz isso aqui, já teve uma pessoa ali que pôs a mão na cabeça e falou assim... Então, gente, ou a gente pensa no coletivo ou a gente não é ninguém. E o dia que a gente entender, igual aqui essa rua, como que chama essa rua? Diogo de Oliveira Campos. Quem aqui sabe quem foi Diogo de Oliveira Campos? Ninguém. Então, se vocês forem uma pessoa de muito sucesso, de muita representatividade, talvez vão abrir uma rua e vão colocar o seu nome, mas em uma rua que você não morou, que você não viveu e que ninguém nem sabe quem você foi. Então você tem importância só enquanto você está. Eu falo que eu amei. Tem uma filósofa que eu gosto muito de escutar ela, e eu e Henrique a gente já tem o hábito, a gente dorme todas as noites ouvindo podcast, todos dois gostam de estudar muito. E aí chama Nova Acrópole, e uma das filósofas de lá chama Lúcia Helena Galvão. Depois joguem no Spotify, Instagram, vocês vão ver, tem um monte de palestra dela muito bacana. E ela fala, gente, eu acho muito interessante o povo falar que é fazendeiro. Quantos anos que um ser humano vive? Se viver muito, deram 100, né? Um pouco mais ou um pouco menos. E quantos anos que aquela fazenda, que aquela terra existe? Então ele é fazendeiro? Não. Ele cultivou aquele pedaço de terra enquanto ele esteve. Então a gente não é nada, gente. Então a gente só é parte de um planeta que é de terra e daqui a uns anos nós vamos ser terra de novo. Meu pai faleceu de Covid e foram vários aprendizados com ele, mas 2 me marcaram muito. A primeira, a aliança do meu pai foi roubada e ele foi enterrado num saco preto. Nem velório ele teve. E eu cheguei em casa muito revoltado com isso. Falei, mãe, vamos para a polícia? Porque é um absurdo eles terem roubado de um cadáver. E aí minha mãe virou para mim, para quê? Que diferença que essa aliança faz? Quem usava já morreu, fazia diferença para ele. Gente, falei, tá certo, larga para lá, deixa isso para lá. Quem roubou foi certo? Não, foi erradíssimo. Foi uma ferida, talvez, na vida de uma família. Mas hoje eu sou grato a essa pessoa, e talvez nem foi roubada, talvez está lá dentro do saco preto com ele, e a gente está julgando que alguém roubou. Mas esse fato tem me ajudado tanta gente a pensar um pouco em abrir mão do material. O caixão não tem gaveta, e minha avó falava, e minha avó é extremamente sábia, e eu concordo com ela. Atrás do caixão não vai caminhão de mudança. Então ninguém leva nada daqui. Chegando do lado de lá, eu acho que o Papai do Céu não vai virar para você e falar assim, me dá uma balança aí, gente. Deixa eu pegar aqui e pesar quanto de ouro que a Adriana trouxe ou quanto de boleto que ela trouxe. Eu acho que se existir um julgamento do lado de lá, eu acho que vai falar assim, quem que você ajudou? O que você fez? E quando eu julgo uma pessoa, que essa pessoa é ruim, Madre Teresa tinha uma fala que eu amo, não existe ninguém ruim, existe pessoa infeliz, porque quem está infeliz ataca.
Então, talvez se me atacou, eu não tenho que ficar ali na frente apanhando aquela pessoa, não. Mas vamos tentar um jeito de ajudar ela? Vocês já pensaram na hora que o menino desregulou, seu boleto está atrasado, sua luz está para cortar, aí chega a vizinha querendo contar que ela brigou com o marido. Sua vontade é o quê? Aí a hora que eu falo, a gente medita assim ou de um outro jeito, que eu não vou fazer, porque tem um monte de criança. Então, se a gente não quiser meditar assim, a gente medita assim, com o dedinho, tá? Mas vocês entendam qual dedo que eu estou querendo mostrar. Então, a gente tem que mandar para aquele lugar. E quando você mandou para aquele lugar, foi grosseria? Não, foi o que você deu conta. E aí, só que aí a gente entender de chegar para aquela pessoa, depois falar, fulano, eu não consegui nem te pedir ajuda, mas aquele foi minha forma de pedir ajuda. E aí vocês têm um privilégio aqui, que tem a igreja aqui perto, com esse sino, que eu até já publiquei, que na hora que eu cheguei aqui em Pompéu, o sino tocou 7 horas da manhã. E aí, independente de religião, católico, evangélica, espírita, umbanda, ateu, o que for, a gente tem que ter gatilhos na nossa mente. Não é, Pablo? Mas o sino não é para te lembrar de lavar minha meia, não, que agora é sua. O sino, na hora que tocar o sino, eu queria que vocês fizessem um exercício. Falar assim, o que é que eu fiz hoje de bom? Para mim ou para o outro? Porque a gente esquece até do que a gente faz. Vocês já viram que quando a gente envelhece, o tempo passa muito depressa? Porque a gente faz, Pablo, a mesma coisa todos os dias. E uma das defesas do nosso cérebro, para não cansar e não inchar e não crescer demais, é aquilo que a gente repete todos os dias da mesma forma, ele apaga. Para não ter que ficar revivendo aquilo todo dia. Então a gente tem que fazer coisa nova todo dia. E às vezes o novo, Pablo, é dar um bom dia para alguém. Então isso aqui, eu vou pedir Henrique, que é o meu fiel escudeiro, meu marido, paixão da minha vida, para entregar um cartão desse para cada um de vocês. E eu quero muito que vocês plantem esses girassóis. Mas mais que plantar o girassol na rua, planta a alma de vocês, gente. E aí o segundo ensinamento, com a morte do meu pai, a nossa sepultura lá em Sete Lagoas era um cemitério que chama Parque Boa Vista. E os túmulos de lá são 2 gavetas. Então, quando falece alguém, se outra pessoa já tiver alguém na sepultura, tem que tirar, coloca na caixinha para colocar de lado. E aí eu que fui resolver tudo da morte do meu pai com meu irmão, aí eles me falaram, olha, você quer a caixinha para o seu avô, você quer o saco plástico, você quer uma caixinha inox, ou você quer uma de metalão, como se fizesse alguma diferença, se é plástico, ouro, metalão ou madeira. Aí eu falei, mas meu avô era meio cheio de 9 horas, eu vou pegar uma caixinha mais bonitinha. Aí a menina falou, não, porque é de plástico, vai apodrecer por lá, e essa aqui, por anos e anos, vai ficar lá. Aí eu falei, tá, mas eu posso ver essa caixa? Que era a caixa de colocar a ossada do meu avô? Ô, gente, do tamanho de uma caixa de sapato. Meu avô virou um monte de osso do tamanho da caixa de sapato. Meu avô, que é minha paixão. E aí meu sogro, pai de Henrique, a mãe dele foi enterrada num interior mais afastado, morreu há mais de 50 anos e há pouco tempo eu fui tentar trazer a ossada dela para esse cemitério também, que é onde está enterrada a avó de Henrique. Então seria para enterrar a bisavó. Sabe o que falaram com ele? Naquela época o cemitério não tinha gaveta e era enterrado na terra. Se você for lá e cavacar, talvez você ache um pedacinho de osso, mas a terra já absorveu tudo. E se você ainda for pego com esse pedacinho de osso e não conseguir explicar, você ainda pode ser até preso. Então teria que ir na polícia, arrumar a documentação por causa de um pedacinho de osso. Então não vamos guardar o osso de ninguém não, gente. Vamos guardar o que a gente faz com essa pessoa. O que você marcou na vida dela. E o bem marca e o mal grita. E eu não quero o mal gritando comigo. Mas eu falo isso, não é porque eu sou bom, não. É porque eu falo que eu preciso ouvir. Que eu sei que eu sou ruim. Todos nós somos. E quando a gente for ruim com alguém, se você conseguiu perceber que você não foi bom com a pessoa, e a nossa consciência nos fala, tá? Se você tiver na dúvida, é porque você sabe que você fez porcaria. Se tem dúvida, ou se você só acha e acha que talvez não fez, pergunta a pessoa. Fala, fulano, está me incomodando porque eu acho que eu fui grosseiro com você. O óbvio, Pablo, tem que ser falado e tem que ser lembrado. Lá em casa, Pablo, eu comprei uma caneta, ela custa 3 e pouco. É uma canetinha, mas ela imita giz. Aqueles giz de quadro negro, para quem é da minha época e dos 17 anos.
Sabe para que é essa caneta? Porque eu escrevo direto no box lá de casa para Henrique, te amo. Porque às vezes você ama a pessoa, você acha que a pessoa entende, mas a pessoa fala assim, Otávio não tem demonstrado nada, eu acho que ele parou de gostar de mim. Então a gente tem que demonstrar e tem que lembrar. Porque senão, esquece, Pablo. E aí o óbvio tem que ser falado. Então, quando você chegar aqui segunda-feira, eu quero que você abrace a sua professora e fale assim, tia, isso é muito importante para mim. E ela é. E aí, Pablo, eu preocupo muito com as minhas crianças no consultório com uma coisa. Não é nem se está com dor ou se não está com dor, não. É se a criança é feliz. Porque quem é feliz, o resto flui. Henrique, eu falo que Henrique são duas pessoas que eu aprendi que me ensinam isso. Henrique e uma prima dele que chama Marismélia. E ela vai me xingar quando ela ver esse vídeo. A gente chama ela de Lolinha, mas Marismélia, olha que nome mais diferente. Por isso que ela vai me xingar de eu contar essa história. Marismélia é a associação das duas avós. Maristela com Amélia. Eu acho que é a única Marismélia do mundo. E Lolinha e Henrique, os dois são desprendidos da vida. Você está precisando de alguma coisa? Ele só tem aquilo, ele não está nem aí, ele te entrega. Gente, parece que Deus fala assim, toma, você não queria nem ganhar, então, mas toma, é seu. E as coisas vêm para ele natural, porque é uma pessoa leve. Então, gente, vamos tentar ser mais leve. Então, o Henrique já entregou os girassóis para todos vocês aí. As meninas que estiveram comigo lá em Cachoeira já sabem disso, e eu adoro contar essa história. Talvez os meninos aqui já fizeram. Se não fizeram, eu sugiro para a NECA fazer essa atividade com os meninos aqui. Vamos fazer bolinha de sabão com pau de mamão? É uma delícia reviver a infância da gente. A gente ficar com a língua grossa, com gosto de detergente. É lindo, isso é romântico, gente. Porque hoje inventaram isso aqui, ó. E isso aqui é lindo. Mas isso aqui, Davi, sabe o que é? É a foto que deixou de ser impressa. É bonito, mas na hora que a pilha acabar, azar, fica abandonado lá. Na hora que esse detergente acabar, que ele é próprio para isso, para não arder o olho, essas coisas todas, nós vamos colocar detergente, água, e não vai ficar bonito assim. Aí o que a gente faz? Joga para lá. Então, Davi, vai fazendo bolinha de todo mundo, Davi, até acabar, fica à vontade. E aí o que acontece? Vamos romantizar a vida um pouquinho, porque cruel a gente já sabe que ela é, e se a gente não conseguir ver esse romântico da vida, não vai ter jeito. E a gente tem que entender que amar, gente, é necessário a gente falar que ama. Mas adianta eu escrever que eu amo Henrique, eu tatuar no meu braço que está escrito na minha aliança, e é o que está escrito na aliança dele, também tatuado no braço dele, que é o Nelchiave, que eu nunca esqueço o quanto eu amo você, e toda hora que eu ver Henrique eu atacar ele. É claro que, como todo casal, a gente tem os nossos ataques, as nossas brigas. Isso faz parte do convívio de qualquer ser humano. Mas tem que ser lembrado. Então, eu trouxe 2 presentes hoje, sem saber para quem que eu daria esses presentes. Eu imaginei dar para 2 pessoas. E aí, chegou aqui e mudou tudo. E aí, eu vou até falar para quem que eu ia dar as 2 pessoas. E essas 2 pessoas não vão ganhar hoje. Mas eu vou trazer para elas a minha próxima vinda aqui, porque hoje eu quero homenagear mais outras 2 pessoas. Eu ia dar para a NECA, como a Pai, porque está à frente da Pai, NECA. Você deve ser uma das mulheres mais amadas aqui de Corinto, mas uma das mais odiadas. Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo, você é amada e detestada. E a outra eu ia dar para a Andréia, porque foi quem me convidou, ela com as meninas que estavam lá em Cachoeira, e eu ia dar para ela assim, Andréia, ou fica com você, ou sorteia na Aspaco. Só que não vão ser essas 2 pessoas que vão ganhar, mas eu vou trazer para vocês. E aí o presente que eu dou para vocês hoje, eu dou um pedacinho da minha alma de falar assim, hoje vocês fazem parte da minha história, hoje eu quero carregar vocês comigo. E aí esse presente de hoje vão ser para 2 pessoas, para Dona Tereza. Por que para Dona Tereza? Por que eu quero que Dona Terezinha ganhe? Vem cá, Dona Terezinha. Porque Dona Terezinha, primeiro, ela conhece, foi amiga, é amiga de Dona Maria de São Antonino. E São Antonino tem uma história que eu amo, Dona Terezinha. Eu não sei se já sabe dessa história. Dona Maria... Eles também. Dona Maria tem 104 anos hoje e anda de moto, tá? E aí, Dona Maria e São Antonino davam as brigas deles de vez em quando. Eu amava essa história.
E aí um dia Dona Maria chegou para o seu Antonino e falou, uai, Antonino, você tirou o bigode? Dona Maria falou, ô Antonino, ô Maria, eu tirei o bigode tem mais de 6 anos. Ô gente, tinha mais de 6 anos que ela não olhava na cara do marido dela. E convivia na mesma casa. E ela estava errada? Não. Dona Maria é da geração que você perguntava, ô Davi, vem cá, Davi, faz as bolinhas aqui de Dona Terezinha, Davi, para ela ver que delícia. Então, Dona Maria da época, você falava assim, Dona Maria, a senhora tá boa? Vive-se. Todo mundo vivia. Hoje ninguém quer só vive. Se eu jogar assim, eu tô bem ou não tô bem. E Dona Terezinha, ela já me contou que ela é mãe atípica, e para vocês que têm filhos atípicos hoje, é dificílimo. Para Dona Terezinha, muito do que vocês vivem hoje, sem eu conhecer a história de Dona Terezinha, eu tenho certeza que ela plantou um monte de sementinha para a estrada ser mais leve para vocês hoje. Então hoje eu acho que todo mundo aqui, Dona Terezinha, se a senhora não tiver feito nada, só da senhora ter sido exemplo com a filha da senhora, sábado de manhã, sair de casa, vir para cá, a senhora é uma das pessoas que mais merece isso. E essa caneca aqui tem escrito o seguinte, o amor é necessário, mas somente amor não basta. E o amor de Dona Terezinha, pelo pouco que eu conheci dela, está no exemplo dela. Então isso aqui é da senhora. Muito obrigada. Você quer da senhora? Dona Maria, daí meu abraço também. Pode deixar. Não, Dona Maria, nós vamos tentar ligar para ela na hora que a gente acabar e conversar com ela pessoalmente. Que a Monique, que é neta de Dona Maria, já falou assim, não, tá com a Dona Terezinha, vó vai ficar doida de conversar com ela. Vera foi a minha primeira cabeleireira. Pois é. E Vera, nós conhecemos eles, porque eles foram inquilinos da minha avó em Sete Lagoas. A Monique nasceu lá em Sete Lagoas, na casa da minha avó, que hoje é minha. E tanto que vó é madrinha de Monique, e Vera, para mim, não é Vera, é tia Vera. E a Maria? E é o melhor sorvete de limão que tia Vera que faz. A Vera, a Dona Maria, era meu vizinho dos meus sogros. Pois é, tá vendo? A gente faz parte da história um do outro. E aí o outro presente vai ser para uma pessoa que não tinha como eu não dar esse presente. Porque conhecimento a gente não guarda pra gente. Tanto que eu leio bastante, Henrique, então, ele é compulsivo para ler. E olha lá, já tá com os meninos no colo. Cuidado que rouba o bebê, tá? E eu vou adorar se ele roubar e levar. E aí o que acontece? Lá em casa a gente lê muito e compra muito livro. Ano passado a gente doou uma caminhonete de livro, porque o conhecimento ele é para ser disseminado. E hoje eu chegando aqui, eu conversando com a Andréia sobre como que faz, ela me deu uma dica de consultório. E hoje é o dia do dentista. E eu sei que a Andréia hoje é coordenadora, e eu nem sei se vocês sabem disso. A Andréia não precisava de fazer atendimento nenhum aqui na PAI. Adriana, desculpa Adriana, é o TDAH. A Adriana não precisava fazer atendimento nenhum aqui. Ela faz praticamente de voluntária, tá? E aí, às vezes, a gente critica sem nem saber que é esse voluntariado. E hoje é o Dia Mundial do Dentista, minha colega de profissão, e que no primeiro contato ela já falou assim, vamos fazer um curso aqui em janeiro, fevereiro, e nós vamos pensar num curso para os profissionais da saúde, totalmente gratuito, totalmente voluntário, trazendo um monte de gente bacana de BH. Isso aí eu já estou sonhando alto, porque a gente sonha, a gente realiza. E se o sonho é de mais de um, ele é fato, e nós vamos fazer isso. Então, Adriana, não tinha como esse presente não ser seu, e se possível que ele fique na sua mesa, para você lembrar todo dia que eu sei que você ama, e que às vezes a gente faz algumas coisas porque é necessário, que só o amor não basta, não. Parabéns. A gente sabe o que a gente apanha, e sabe o que dói, gente? Eu nem sei se alguém aqui já bateu em Adriana, ou se não bateu, no sentido figurado, mas tem dia que a gente chega em casa que a gente fala assim, eu abri mão de tomar um vinho, de ver um filme com a minha família para cuidar do seu filho, e você só sapateou em mim. E o que eu não fiz foi porque eu não dei conta. Então esse choro seu, logo que eu estava no meu consultório, teve um dia, hoje eu não vou chorar porque eu estou medicado. Eu tive um choro igual esse seu, sofrido. Aí Henrique me pegou no consultório e eu comecei a chorar. Otávio, eu falei, cala a boca, eu não quero conversar. Aí eu liguei para a Ilka, que para mim é a paixão da minha vida na odontologia. Falei, Ilka, como que você deu conta, Ilka? O que você faz? Ela falou, Otávio, eu já chorei muito, mas sabe o que a gente faz? A gente faz o que a gente dá conta. O resto é o papel do outro. Então você está fazendo muito mais do que você consegue. E se você chora só pra gente ver o tanto que você é nobre, o tanto que você merecia tudo isso.
Isso é seu. Ah, eu quero mais nada. Parabéns pra gente, não pra você. Aí, olha, mais presente para Adriano. Esse aqui é o nome do trabalho da PAI, tá? Eu, Stephanie, que mandou chegar pra vocês, viu? Tá? Você sabe que eu te amo, eu sabe que eu te amor, de carinho, de milhão. E esse te amo é o te mais sincero que tem. Vai lá, Stephanie, para tirar foto de Adriana. Gente, a Adriana sempre foi luz aqui na PAI, né? Então agora a gente está conhecendo hoje outros dentistas também, que não está muito longe de Adriana, né? Aonde que vai, levando essa alegria, né? Esse coração cheio de amor, de feitos que tem realizado. Então, a Adriana, onde que ela vai? Corre lá e pega o telefone e traz para cá. E é o caso de Adolfo também, né, gente? Então vamos lá. Eu também? E meu filho pertinho aqui. Ai, gente. Isso aí. Olha lá, Davi. Então é isso aí, gente. Continua com essa luz, continua levando luz, essa maravilha, essa alegria. Senta aqui, Davi. Ah, tá. Nossa Senhora. Senta aqui que você pesa. Ai! Vai lá. André, junta todo mundo aqui, gente. Ô, gente, não existe nada que é mérito de um, não. Vocês fazem parte. Vem cá, Vamos aproveitar esse momento, tirar uma foto. Ah, aqui, gente. Tem gente aqui que eu acho que quer casar comigo. Né? Eu não. Você não? Não, deixa ela não quer. Vem cá, gente. Quem quiser sentar, senta. Quem quiser ficar em pé, fica. Ô, Neca, Henrique tá lá filmando. Henrique, Oi. quando você clica no botãozinho de lado, não é no do meio não, tira foto. Tira foto com todo mundo. Isso, assim. Vem as meninas aqui, ó. Não é esconder. Não, Henrique, é em cima, no telefone. Neca, vem cá, Neca. Dá um ajeito pra babar. Aí, já bati. Agora eu posso isso. Vai lá, Neca. Vai lá, Neca. Olha lá, eu já estou aqui. Vem, Zé Luiz Henrique. Agora, daqui a pouco, alguém vai lá para o Henrique vir também, porque eu tô aqui porque dirigiu para mim, porque eu não dava como dirigir hoje, não. Cadê o pequenininho meu, gente? Cadê? Neto, tira lá para nós com o Henrique aqui. Henrique, mostra ela onde que é. Vem cá, senta aqui comigo e com o Davi. Aqui, Stephanie, Henrique, aqui. Senta aqui na minha frente. Vem cá. Não foi mulher. É 3 e... Ó o bebê, ó o bebê. Ó o pé preto. Ai, gente. Ô, gente, agora eu acho que é só agradecer vocês por tudo, porque essa oportunidade... Ai, deu um beijo. Eu vou te contar uma coisa. Ah, conta, Pablo. Aparece, viu? Você adorou? Adorei. Vou dar um abraço, então. Aí, Então fala. abraço dele de urso. Como que é o abraço de urso? assim, ó. Assim? Então eu vou te ensinar um outro abraço, de carrapato. É assim, ó. Então fala. Eu tô falando do o dízimo, de idade, Corinto, tá cheio de droga. Droga, tá matando aqui, Corinto. Corinto tá cheio de droga. Pois é, tem que ficar longe da droga. Ficar longe de droga. Porque, Vim, eu tô falando, porque a idade tá cheia. Não é só aqui não, é todo lugar. Tá certíssimo. Opa, deixa eu só desligar isso aqui agora.